Esportes Debate, oferecimento TIM. Alexandre Simões, minha pergunta é muito simples. Por que o Cruzeiro venceu o Clássico, Alexandre? Ô, Cirilo, você quer uma resposta simples? Pode ser. Porque jogou melhor do que o Atlético. Achei que você ia dar que eu dou nele nas jornadas, porque fez gol. Então acabou que nem fez gol, né? É verdade. Merecia fazer o gol. O Cruzeiro já venceu. Fazer o gol. O Cruzeiro já venceu o jogo nesse Campeonato Brasileiro sem dar um chute pro gol, né? A diferença de ontem é que contra o São Paulo não tinha finalizado. Né? E ontem finalizou bastante. Aliás, o jogo começou com a bola no travessão do Atlético, né? Quem tá no YouTube tá vendo, um lance inclusive. Que seria gol contra, né? O Bruno Rodrigues faz a jogada de linha de fundo e o Arana desviou contra o próprio Patrimônio. Ô Cirilo, eu fiz uma coluna ontem falando das lições do Clássico, né? Do Clássico. Eu acho que a maior lição que o Cruzeiro tira do Clássico é de que o Bruno Rodrigues tem que jogar pelo lado esquerdo. Não tem a menor dúvida. Ele é desproporcional ali. Todos os momentos que o Bruno foi pra ponta esquerda surgiu alguma coisa no Clássico. Surgiu. Ele como o jogo começou com isso. Ele deu uma caneta de letra no Fux, jogou a bola pra área, o Arana pra cortar, e ali não tinha rotação a fazer, jogou no travessão do Everson, né? Então, eu acho que assim, é minimizar demais dizer que o Atlético jogou mal. Eu acho que o esporte coletivo tem um time de cada lado e você precisa respeitar as estratégias. E as estratégias do Cruzeiro foram muito mais eficientes para barrar um adversário que tecnicamente é superior. Não, é inegável que o Atlético tem peças de uma qualidade muito superior ao do Cruzeiro, mas no jogo de ontem isso não fez diferença, muito pelo contrário. Se o primeiro tempo foi equilibrado, com o Cruzeiro começando melhor e depois o Atlético tomando as rédeas, no segundo tempo só um time jogou, né, Léo? Ô, Simões, vamos lá. Vou até respirar aqui, porque primeiro, qualquer comentário que seja feito de crítica ao Atlético não pode ser desassociado de mérito ao Cruzeiro. Sabe? Eu vejo muitas análises. O Felipão isso, o Hulk aquilo, o Gemerson isso, beleza. Mas o Cruzeiro ganhou o Clássico. Não foi um jogo que o Atlético foi melhor, mas o Cruzeiro achou um gol. Porque foi com um gol contra. Não, o Cruzeiro mereceu ganhar o jogo. Segundo tempo, o Cruzeiro engoliu o Atlético. O Filipão tomou o famoso nó do Zé Ricardo. Foi um banho de bola que o Cruzeiro deu, com um time inferior ao Atlético. Então, que o Cruzeiro tenha tido respostas para vários problemas que ele tem. Citou aqui o Simões, o Bruno Rodrigues jogar na esquerda, não tem comparação. Que o Rafael Papagaio tem que ser o centroavante. Que o Lucas Silva tem que jogar com 2 volantes atrás dele. Então, eu acho que o Cruzeiro ontem teve certezas que para se livrar do rebaixamento vai ter que jogar inclusive com o espírito que teve ontem. Porque tem que jogar com a pegada que teve ontem. Agora, pegada é uma coisa que o Atlético não teve. Agora, soberba teve muita. Começa com uma declaração infeliz de uma pessoa da direção do Atlético, mas muito infeliz, que parece desconhecer e desrespeitar o Clássico. E eu disse ontem e repito, respeitem o Clássico, respeitem a história dos dois lados, respeitem o adversário, respeite o estádio do adversário, respeite a bandeira do adversário, respeite o espaço da coletiva do adversário, porque muita gente, e aí não estou falando só da declaração do André Lamonier, não, muita gente esquece do tamanho desse jogo e do que ele importa, para não ter papel higiênico no banheiro, sabe? Para não conseguirem dialogar ao ponto de você não pode pôr uma bandeira aqui, porque aqui está a marca do estádio que você está. A estrutura que está aqui, se você for jogar no Santiago Bernabéu, vai estar lá escrito Estádio Santiago Bernabéu. Mas isso incomoda tanto ao ponto de tem que pôr uma bandeira. Que nem aparece, viu, gente? Que nem aparece, porque todo mundo fecha no Zé Ricardo. Umas picuinhas, uma pequeneza que o nosso Clássico não pode ser tratado assim. Então, que tirem lições, que o Galo tire lição de que não se ganha jogo de véspera, porque teve soberba sim, como teve contra o Coritiba. O Atlético não se mobilizou para o Clássico, como o Cruzeiro se mobilizou e merecidamente ganhou. Mas que fora do campo também, a gente pare de ter cada papelão que fica tomando boa parte dos nossos comentários de noticiário, quando a gente tinha que estar falando de uma grande vitória do Cruzeiro e de problemas que o Filipão precisa resolver, que ele não consegue no time do Atlético. Acho que é muita gente que não contribuiu 1% com a história do Clássico, que quer ter protagonismo nesses momentos e infelizmente acabam conseguindo, por diversos aspectos. O Alexandre Simões, quando registramos há pouco a entrevista do Hulk,
claramente revoltado, e registramos também, aliás, ontem na Jornada Esportiva na íntegra, a entrevista coletiva do Luiz Felipe Scolari e há pouco também alguns recortes, eu enxergo 2 pontos diferentes. A revolta de um cara que está aqui há muito tempo, o Hulk, um cara que se entrega bastante e que, tendo feito bom jogo ou não, ele é um componente de um time já há bastante tempo e é um dos líderes técnicos e também pensando na liderança em si, né, no dia a dia, no vestiário do clube, um dos líderes, uma das caras do time. E, de um outro lado, o Filipão, por exemplo, citou na entrevista coletiva de um Atlético que com certeza vai sofrer para chegar à vaga à Copa Libertadores. Ele disse também, em alguns pontos da entrevista, de um Cruzeiro que, para ele, não está lutando contra o rebaixamento. Enfim, eu enxerguei que talvez nem todo o Atlético tivesse claro na sua mente, tivesse claro na cabeça do que o Clássico representava para a instituição, para o clube. Não sei se isso foi para dentro de campo, Simões. Ô Cirilo, sabe por quê? Daqui 40 anos, né? 22 de outubro de 2063, vão fazer matérias lembrando do primeiro Clássico na Arena MRV e que o Cruzeiro venceu, tá? Agora, com o primeiro Clássico na Arena MRV, não se falou do primeiro Clássico no Mineirão, que não acabou, sabiam disso, né? Quando ela passou um arteiro, marcou um pênalti lá pro Cruzeiro, o Cruzeiro já venceu por 1-0, os jogadores até brigaram com a polícia, o jogo não acabou. Esse também não acabou ainda não, tá indo pra justiça. Pois é, exatamente. Briga. Entendeu? De que, o primeiro Clássico em Lourdes, o Cruzeiro ganhou por 3-1 lá em 1929, tinha 10 dias só de inauguração do estádio Antônio Carlos, entendeu? Isso era um momento histórico, e muito importante para o torcedor atleticano, pro cruzeirense também. Mas o que eu tô dizendo assim, a revolta do torcedor atleticano, ela é mais do que justa, porque quando você dita o que provoca o favoritismo no futebol, isso não quer dizer que vai ganhar o jogo. Mas você cita mando de campo, você cita a maior qualidade técnica do time, você cita o melhor momento do time e tudo estava ao lado do Atlético. Aí, de repente, ele pega o rival, né? E o maior rival, e é rival sim, né? Quem fala que não é porque não conhece a história do Clássico, não conhece a história do futebol, e quem fala que não está desrespeitando o Cruzeiro, não. Está desrespeitando o Atlético. Sabe por que está desrespeitando o Atlético? Porque o vídeo foi usado no Cruzeiro. E esporte coletivo, ele vive de motivação também. Então, a partir do momento que você é diretor de um clube e dá munição pro outro, você não tá cumprindo o seu papel. Tá jogando contra, né? Você não tá trabalhando para quem te paga. Né? Então, um desastre, total e absoluto. E eu que gosto de história, eu fico revoltado com esse tipo de coisa. Porque você tem no futebol alguém que não conhece a história do Clássico, a história do Atlético e Cruzeiro, do Cruzeiro e Atlético, é lamentável. Isso é lamentável em todos os pontos. Em todos os pontos, tá? Mas eu acho, Cirilo, que representava demais pro torcedor atleticano e ele viu o rival fazer a festa no primeiro Clássico na casa dele. Isso é tão forte, mas tão forte, que vocês sabiam que o copo do jogo virou um troféu pro Cruzeirense? Com certeza, tá lá, o primeiro Clássico na nossa casa, alguma coisa assim que tá escrito lá. Cruzeirense levou o copo embora e vai gravar. Olha a rivalidade. O tamanho dessa rivalidade do maior Clássico mineiro, um dos maiores do Brasil, entre dois rivais gigantes. E só quem não conhece a história do futebol diz que não é rival.